Olá, vamos falar de Gerdau hoje, mas de um jeito um pouco diferente. A ideia aqui é entender a empresa não só como uma produtora de aço, mas como uma peça dentro do enorme tabuleiro da economia global. A chave não é só olhar para dentro da companhia, mas para as grandes forças que movimentam ela. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Qual é o jeito certo de analisar uma gigante como a Gerdau? E olha, a resposta talvez não seja tão óbvia, porque o jeito tradicional de olhar para uma empresa pode não funcionar tão bem aqui. Vamos mergulhar nisso? Antes de mais nada, só para deixar todo mundo na mesma página, a Gerdau é uma multinacional brasileira, uma potência na produção de aço. Ela faz tanto o aço longo que a gente vê nas construções, quanto os aços especiais que vão parar, por exemplo, na indústria de carros. E a presença dela é gigante, espalhada pelo Brasil, Estados Unidos, Canadá e por toda a América Latina. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Dá uma olhada nesse gráfico. Mais da metade do resultado da Gerdau vem de onde? Da América do Norte. Isso, de cara, já quebra aquela imagem de uma empresa que depende só do Brasil. Ela é, na essência, uma jogadora global. E esse ponto nos leva direto para o coração do negócio da Gerdau. Para entender a empresa de verdade, a gente precisa entender o que são os ciclos econômicos, porque é esse o motor que acelera ou freia os resultados por lá. Tá, mas o que é uma empresa cíclica? É simples. Pensa numa empresa cujo resultado sobe e desce junto com a maré da economia. Quando a construção civil está bombando, a indústria está a todo vapor e tem muita obra de infraestrutura acontecendo, empresas como a Gerdau decolam. Agora, quando a economia desacelera, elas sentem o baque na hora. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Não dá para esperar que a Gerdau cresça numa linha reta, sabe? A trajetória dela é feita de ondas, acompanhando o ritmo da economia mundial. Guardar essa ideia é fundamental. Agora, vamos focar no que talvez seja o maior diferencial estratégico da Gerdau hoje em dia. A sua presença gigante nos Estados Unidos. É aqui que a análise fica ainda mais específica. Vamos bater nessa tecla de novo. Mais de 50%. Esse número não é só um detalhe. É a prova de que a aposta da Gerdau em diversificar para fora do Brasil deu muito certo e é hoje o que sustenta boa parte da companhia. E por que essa presença lá é tão vantajosa? Primeiro, porque a Gerdau está na cara do gol para aproveitar os enormes investimentos em infraestrutura que estão acontecendo nos Estados Unidos. E não é só isso, ela também acaba sendo protegida por algumas políticas de lá, como as tarifas sobre o aço importado. Na prática, a operação americana virou um verdadeiro pilar de sustentação. Essa definição é ótima. Diz que a Gerdau é quase um proxy da indústria americana. Ou seja, de certa forma, investir na Gerdau é quase como apostar na força da economia e da indústria dos Estados Unidos. Ela virou um espelho do que acontece por lá. Beleza, a gente já entendeu a teoria, mas e na prática? Como é que essa história de ser uma empresa cíclica e com foco nos Estados Unidos aparece no dia a dia, nos dividendos, nos riscos? Vamos ver? Um ponto que interessa a muita gente: dividendos. Aqui, a história é bem diferente de um banco ou de uma empresa de energia, por exemplo. Os dividendos da Gerdau não são constantes. Eles são cíclicos. Em fase de alta do aço, eles podem ser gigantescos, mas quando o ciclo vira, eles diminuem. Isso não é um defeito, é uma característica do negócio. E os riscos? Bom, eles são o outro lado da mesma moeda. O principal risco é justamente o ciclo do aço. As margens de lucro podem mudar muito rápido, uma crise na economia global derruba a demanda e, claro, um Brasil mais fraco também acaba pesando numa parte da operação. E se a gente comparar a Gerdau com as concorrentes dela aqui no Brasil? A Gerdau se destaca justamente por ser global e diversificada. A Uzi Minas, por exemplo, depende bem mais do que acontece aqui dentro do Brasil. Já a CSN costuma ser uma empresa com mais dívida, o que a torna mais volátil. Ou seja, a conclusão dessa comparação é bem direta. Dentro do setor dela, a Gerdau acaba sendo a opção mais estável. Mas, e vale a pena repetir, isso não muda o fato de que ela continua sendo uma empresa cíclica. Essa característica não vai embora. Com tudo isso na mesa, vamos tentar montar o quebra-cabeça da tese de investimento. O que pesa a favor e o que pesa contra. Vamos olhar para os dois lados da balança. Quem está otimista, o chamado bull, foca exatamente na força da operação dos Estados Unidos, na demanda por infraestrutura e na saúde financeira da empresa. Já quem está mais cauteloso, o bear, vai apontar para a pressão nas margens, para a dependência total do ciclo do aço e para o fato de que o crescimento é limitado se a economia não estiver aquecida. A visão de muitos especialistas reforça o lado positivo. Eles dizem que a Gerdau é uma das melhores maneiras de se expor diretamente ao ciclo industrial do mundo. É um jeito de participar desse movimento global.
Mas, e esse mas é muito importante, ela não é o tipo de empresa para quem busca uma renda passiva, certinha, todo mês. Esperar isso dela seria ignorar toda a natureza do negócio que a gente acabou de discutir. Então, o veredito, juntando tudo, é o seguinte: a Gerdau é sem dúvida uma empresa muito sólida. Só que por ser tão cíclica, ela se encaixa mais como um investimento tático. Ou seja, pensado para o momento certo do ciclo, e não necessariamente como aquela posição para se ter na carteira para sempre, para qualquer perfil. Se a gente quisesse criar uma receita de bolo para o sucesso da Gerdau, seria mais ou menos assim. Primeiro, o mundo investindo pesado em infraestrutura. Segundo, a economia americana aquecida. E terceiro, o preço do aço subindo. Quando esses 3 ingredientes se juntam, a tendência é que o resultado da empresa seja muito bom. E tudo isso nos leva ao ponto mais crucial dessa análise inteira. Se tiver uma única coisa para sair daqui lembrando, que seja esta. Em negócios cíclicos como o da Gerdau, acertar o momento, o timing, é talvez o fator mais importante de todos. Entrar no topo do ciclo pode ser um grande risco. E a gente termina com a pergunta que fica no ar, né? Se a gente sabe que o segredo é o timing, a grande questão para refletir é, olhando o cenário de hoje, será que este é o momento certo? Bom, essa é uma resposta que depende da análise de cada um sobre para onde vai o ciclo da economia global.